E essa reação a do working, né, de que os mercados competitivos eles não vão recompensar naturalmente as pessoas na proporção a desejabilidade que utilizam os seus recursos para outros, é uma realidade. O resultado, o problema desses mercados reais é que as pessoas, ainda que o Durkheim tente fazer essa hipótese aí de uma correção de desigualdades na sorte, isso não é aplicável 100%, pelo contrário, né? O que mais existe aí são as desigualdades dos recursos. E essas instituições de Dworkin, preocupadas aqui com uma justiça distributiva para equalizar recursos ou fornecer mecanismos compensatórios, isso não é possível, né? E aí nessa visão, essa reação a Dworkin, os resultados do mercado seriam presumivelmente justos. E aqui seria apropriado rotular de um libertarianismo igualitário, à medida que, se os retornos do mercado forem determinados aqui pelo produto marginal do que fazemos, ou seja, pela nossa produtividade marginal individual, incluindo o capital humano, a gente teria o seguinte slogan, que seria para cada um de acordo com a sua produtividade marginal, e aqui essa produtividade corrigidas com recursos desiguais. E aí, nos comentários, ainda voltando para aquele caso dos superagentes, dos supergerentes, o Piketty ele vai desmascarar o que se chama da ilusão da produtividade marginal e vai demonstrar que a gente não pode afirmar que a razão para a explosão aqui da desigualdade de renda nos Estados Unidos seria a desigualdade em habilidade ou produtividade. E além disso, né, seria difícil aqui dar sentido à ideia de produtividade marginal individual, em casos em que empregos, sobretudo empregos de alto nível, ali de CEOs, enfim, de alguma cooperação, eles não são replicáveis, né? A gente não pode considerar que, enfim, esses empregos eles estão disponíveis para todo mundo, né? E aqui um argumento que ele vai utilizar, que o verdadeiro motivo desse pagamento arbitrário, esse pagamento excessivo para os supergerentes, é que os próprios supergerentes eles definem os próprios pagamentos dos supergerentes, né? Então não é questão essa desigualdade de renda não é próprio da habilidade ou da produtividade do próprio CEO lá da vida, né? É justamente porque eles mesmos definem o quanto vão receber, né? E não tem a ver com a produtividade, sobretudo nos casos, como é que a gente vai medir essa produtividade marginal individual se eu nunca vou ter acesso ao emprego de CEO, né? Se eu nunca vou conseguir ter um emprego desse, como é que eu vou saber qual seria a minha produtividade marginal? Então, basear a ideia de produtividade marginal individual, ela não seria adequada. Então, a visão do Piketty, ele, na medida do possível, ele vai considerar efeitos pragmáticos e inclui aqui, mas não se limita a efeitos de incentivo ou os custos de implementação, e e questiona se as pessoas deveriam ser recompensadas na proporção dos benefícios que conferem a outros por meio de suas escolhas, né? Embora de novo, ele continua sendo sugestivo e pouco dogmático, eu não tenho uma resposta certa para isso, ele tenta desviar essa pergunta para outra pergunta, né? Que seria o que seria tão ruim então sobre o retorno do rentista, né? O retorno de capital do rentista. E por que, apesar de muito evidente a preocupação com os supergerentes, são os rentistas percebidos como os mais problemáticos da sociedade, ou pelo menos o que mais incomoda estruturalmente. E aí ele vai afirmar, o Liam Murphy, que para o Piketty, se os
supergerentes forem recompensadas aí na proporção da quantidade de bem que fazem os outros, não existe objeção, né? Só que no caso dos rentistas, né, e aqui ele faz exemplos, traz exemplos aqui da literatura, né, de Jane Austen e Balzac, né, do Mr. Darcy lá, do livro lá da Jane Austen, que são grupos minoritários que vivem com rendimentos muito maiores do que as pessoas da época, e que há essa injustiça, né, que eles só ficam ali no berço esplêndido recebendo os frutos, né, justamente por eles deterem ou serem donos do capital, né. E aí, essa concepção dos rentistas, eles não fazem nada, absolutamente nada, para possuir ou tomam decisões acertadas, ou escolhas acertadas, não tem nenhuma responsabilidade na obtenção desse capital. Eles simplesmente, os rentistas, eles herdaram. E ainda que essa fortuna aqui fosse ganha via trabalho ou por ideias maravilhosas, Bill Gates está aí para provar, haveria uma parte dessa fortuna que você investiria sem você não fazer nada, né? E a relação aqui de Bill Gates, seja ele o Mr. Darcy lá, é a questão de eles apresentarem um capital rendendo, crescendo, cada vez uma taxa mais elevada do que o próprio crescimento pela própria produtividade do produto. E aqui não é questão de escolha, né? A pessoa não escolhe, não tem decisões acertadas, não tem produtividade, é apenas o seu capital, né? E aqui se coloca a seguinte questão: quando se trata desses ricos, essa escolha para consumir ou economizar, o rico simplesmente não precisa fazer essa escolha. Ele simplesmente vai ter dinheiro para consumir o quanto quiser, vai ter dinheiro para investir o quanto quiser, e enfim, e vai viver magnificamente, né? Então parece que existe uma questão meritocrática aqui em relação a qual é o mérito desses rentistas, que o Piketty aborda, mesmo que de forma não tão explícita aqui, pelo menos para mim, que esses caras não teriam tanto merecimento à própria renda do capital, né? E o Piketty relaciona-se com a tributação, né, que ele parece que a renda obtida pura do capital, ela está em um lugar moralmente diferente do que a própria renda ganha via trabalho, né? E o Piketty ele observa que, ao discutir aí a grande paixão pela igualdade refletida aqui na política tributária dos Estados Unidos entre 1930 e 1970, o Piketty ele observa que o desejo de tributar as rendas não ganhas mais pesadamente do que a renda auferida reflete aqui uma atitude que seria consistente também com o imposto de renda, imposto de herança acentuadamente progressivo, né? E aí ele divide aqui duas abordagens para uma tributação sobre herança, né? A tributação libertária e igualitária, no qual esse tributo sobre herança implicaria o confisco da herança, né? Uma vez que a herança seria questão de sorte, e também ele aborda uma versão de justiça distributiva, que rejeitaria esse significado de escolha, de sorte como um todo, né? Ignoraria os fatores pessoais da pessoa, mas que ao mesmo tempo essa questão de justiça distributiva deveria redistribuir a herança, né? Mas aí haveria não um confisco, mas incluiria a herança na base do imposto de renda do beneficiário, que ia ser distribuída ao longo de vários anos, né? Cada ano iria um pouquinho ser distribuído. Então, ligado aqui nessa visão, não existiria uma diferença moralmente significativa entre a renda em forma de doações, legados ou renda, a renda na forma de doações, legados, herança, e a renda na forma de trabalho. Não existe uma diferença que deva ser refletida aqui no Código Tributário. E o Código Tributário, aparentemente,
em absoluto, e aqui que é a parte importante, não deveria buscar nenhuma concepção de mérito ou merecimento, em absoluto. Porque, relativamente, pode haver sim opções por uma tributação moralmente mais justa. Por exemplo, justamente a tributar de forma mais forte a renda sobre o capital, né? Mas o que essa abordagem de justiça distributiva demanda é que o Código Tributário seja projetado para alcançar resultados justos e favoráveis. E nessa visão, a justiça não seria sobre recompensar as pessoas em proporção a alguma noção de mérito. Em absoluto, eu friso, porque relativamente pode haver disposições, sim, que considerem que aquela riqueza seria moralmente injusta e que justificasse uma tributação mais forte, né? Mas o Piketty ele é razoável e sugere que o confisco, por exemplo, de todas as transferências, todas as heranças, não seria viável, né? Mas, ainda assim, ele acha que determinadas questões, sobretudo no que diz respeito a questões de desigualdade de riqueza, a desigualdade de renda, parece que o Piketty não aceita esses retornos de mercado que são muito superiores aos retornos de trabalho e que são tributados de uma forma menor, né? Mas ele acha desagradável um moralismo populista que classifica os muito ricos numa escala de mérito, dependendo de como eles conseguiram o dinheiro, né? E aí ele sugere que a gente perceba, enxergue, concentre nossos esforços nas leis gerais que governam aqui a dinâmica da riqueza, né? Enfim, ele sugere aqui uma consideração de mérito, uma preocupação sim com essa questão do rentista, né? E aí ele introduz elementos morais, no sentido de que o rentista é a maneira de como ele obtém a sua renda e desempenha um papel na justiça econômica. Então, o rentista, justamente por não aumentar o produto, ele deveria... há esse elemento moral que justifica uma tributação, né? E fica claro para o Piketty que esses rentistas nada fizeram para merecer as suas riquezas e que a política econômica deveria levar, sim, em conta esse fato. E é por isso que, embora a gente não deva confiscar a riqueza, que isso seria moralmente inaceitável, a gente deva tributar a riqueza de uma forma progressiva, com taxas mais altas a níveis mais altos de renda, né? E isso se aplica, né, porque para os rentistas em especial, porque muitos dos rentistas teriam esses altos níveis de riqueza, né? E aí uma questão urgente para fechar essa exposição é que existe uma nova uma preocupação nessa desigualdade, né, e sobretudo na que tange a questões globais, né, e que vem trazendo a impossibilidade da gente utilizar de um imposto doméstico, e por isso que o Piketty sugere um imposto global sobre a riqueza, né, que contribuiria aqui para um aumento aqui de um bem-estar, já que tributar a riqueza ao invés da renda contribuiria também para o bem-estar na visão do Lyon Murphy e seria uma base tributária mais apropriada, né? E tributar a riqueza também favoreceria uma meta mais ambiciosa, que seria não interromper também o aumento da desigualdade da riqueza, mas também tentar reverter essa desigualdade da riqueza, né? E é por isso que a tributação da riqueza